Sejam todos e todas bem-vindos novamente, é um prazer tê-los aqui. Nós damos continuidade hoje ao nosso curso de extensão em Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Estamos avançando gradualmente, passo a passo, na compreensão do Estado. Já vimos várias questões, o conceito, a noção de Estado, algumas definições preliminares, embora, como os senhores percebem, nós só vamos desenvolver isso plenamente ao longo do curso. Nós vamos ter um conceito mais completo de Estado ao longo do curso, essa é a ideia, ir construindo esse conceito gradualmente. Na aula anterior, nós examinamos as origens históricas do Estado e das sociedades políticas, sejam elas remotas, sejam elas mais próximas, e vimos a chamada teoria da conquista ou do conflito como uma explicação histórica mais plausível da origem do Estado, e o processo de concentração do poder nas mãos dos monarcas sob o absolutismo como uma explicação, como a origem histórica mais próxima do Estado no sentido de Estado moderno. Na presente aula, nós vamos examinar exatamente um tema que, como eu disse na aula passada, às vezes é confundido, infelizmente, com o tema da origem da explicação histórica, mas que não pode ser confundido. É o tema da justificação do Estado. Esse tema aqui não diz respeito a como se explica a origem histórica efetiva e empírica do Estado, mas diz respeito às explicações ou às motivações que se dão para o poder que é exercido pelo Estado, para a autoridade que é exercida pelo Estado, para o dever de obediência que se entende que súditos e cidadãos têm em face do Estado. Então, nós estamos aqui examinando as várias explicações que existiram ao longo do tempo, principalmente na filosofia política, das razões pelas quais o Estado tem que existir, as razões pelas quais o Estado deve exercer poder sobre os indivíduos, as razões pelas quais os indivíduos têm dever de obediência em face do Estado. Então, basicamente, em última análise, a justificação da autoridade do Estado. É disso que se trata. Aqui nós temos algumas explicações clássicas, 3 grandes grupos de explicações. Não é possível examinar em detalhe várias variantes de cada uma delas, mas dá para dar uma noção geral. A explicação sobrenatural, a explicação natural e a explicação racionalista. Esses são 3 caminhos possíveis de você tentar justificar o poder do Estado, justificar a autoridade estatal. Durante a maior parte da história, talvez, principalmente na Antiguidade, Idade Média, mas também na Modernidade, uma justificação clássica do poder do Estado é a justificação sobrenatural. Várias doutrinas buscavam na ideia de divindade, na ideia de Deus, etc., a explicação do fundamento do poder do soberano, o fundamento do poder do rei, do faraó, do monarca, ou o fundamento do poder do Estado. Isso é uma explicação clássica. As explicações são variadas. Segundo algumas doutrinas, é a própria divindade que escolhe o monarca e confia o poder terreno ao monarca. Então, os súditos devem obedecer ao monarca exatamente em função de que esse monarca é uma espécie de delegado da divindade na Terra. Outras explicações viam no monarca a própria encarnação da divindade. O faraó antigo, em algumas fases da história do Império Romano, nós temos isso, a divinização do imperador, ou a divinização do chefe político. Ele chega-se ao ponto de tentar afirmar que o chefe político é um deus ao lado de outros, e que, portanto, os súditos devem obediência a ele. Esse é outro modo de tentar legitimar, de tentar justificar a autoridade do Estado, muito clássico, muito tradicional. A explicação sobrenatural, em geral, portanto, normalmente teológica, ela vem até a modernidade. Durante muito tempo, a Idade Média e mesmo na modernidade, se entendia que todo o poder era oriundo da divindade, embora fosse exercido pelos homens. Então, é uma tentativa aqui de justificação sobrenatural, baseada na ideia de divindade, principalmente do poder político. É natural que, ao longo do tempo, a racionalização da sociedade vai diminuir o apelo dessas explicações sobrenaturais e vai, portanto, exigir outros tipos de explicações que vão ser exatamente as explicações de tipo racionalista, que são as predominantes hoje. Mas existe uma explicação também clássica, uma justificação clássica do poder do Estado que nós temos que lembrar. Para alguns autores, a justificação do Estado se dava exatamente com base na ideia de natureza. Por exemplo, quando Aristóteles define o homem como animal político, zoon politikon, é uma explicação claramente naturalista. A ideia é que o indivíduo, o ser humano, ele é político, ele é sociável por natureza, que ele só se realiza plenamente em uma sociedade política,
não é? E que, portanto, a pertença dele a essa sociedade é uma condição da sua própria existência enquanto ser humano no sentido mais pleno. E que essa sociedade, ela, tal qual um animal ou tal qual uma pessoa, ela precisa ter órgãos especializados, de certa maneira. Você precisa ter uma cabeça que pensa e comanda o corpo, os membros e assim por diante. E tem uma explicação clássica também, que é recorrente, né? Essa explicação organicista, né? E uma explicação naturalista, ou seja, é natural que o ser humano vive em sociedade e, portanto, essa organização política da sociedade responde a essa necessidade natural do ser humano. E tal qual, e aí uma metáfora organicista é comum, né? Tal qual um animal, a sociedade também tem que ter cabeça, né? Que pensa, decide, comanda, e tem que ter membros que executam. Essa é uma explicação muito clássica também, muito tradicional. Ela tenta justificar o poder político, justificar o governo, ou justificar o Estado, na ideia de que é natural que haja, em qualquer agrupamento humano, alguns indivíduos vocacionados para mandar, uma minoria, e uma maioria de indivíduos vocacionados para obedecer. Então a classificação é uma justificação que nós encontramos no pensamento de diversos autores, mas também hoje não é a principal justificação do fenômeno político ou do fenômeno estatal. De modo que nós temos aqui a justificação racionalista, né, ou as justificações de tipo racionalista como sendo as principais justificações do Estado na contemporaneidade. Todos devem estar pensando, né, típica justificação da autoridade do Estado na modernidade é exatamente buscar na razão, não é, um fundamento. É por isso mesmo a ideia racionalista, né, justificação racionalista. Quais são as justificações racionalistas? Principalmente aquelas teorias do contrato social ou teorias contratualistas. Todo o contratualismo que se desenvolve principalmente após as revoluções liberais, né, mas antes delas também, né, junto com o iluminismo, a tentativa de explicação do surgimento da sociedade politicamente organizada por meio do contrato social é a típica explicação jus-racionalista, é a típica explicação racionalista do Estado, que tenta basear a ideia da necessidade de uma sociedade politicamente organizada e que tenta basear a ideia de autoridade política na ideia de razão e, mais do que isso, na ideia de consentimento. Então, o contratualismo, em geral, é o principal exemplo, né, de justificação de tipo racionalista. Nós vamos examinar o tema do contratualismo com um pouco mais de calma na próxima aula. Então, essencialmente, fica aqui registrado que, ao lado das explicações de cunho sobrenatural ou de cunho natural, nós temos hoje como predominantes as explicações de tipo racionalista, e o principal exemplo de explicação ou justificação, melhor dizendo, racionalista do Estado são exatamente as várias correntes, as várias teorias ditas contratualistas. Então, na próxima aula, nós vamos examinar com mais vagar esse tema do contratualismo, entendendo melhor o tipo de explicação ou de justificação da autoridade estatal que predomina na modernidade e principalmente na contemporaneidade. Obrigado e até a próxima aula.